Eu acho que o exercício era o último. É esse, Júlia? É o do Código Colégio Naval. Isso, Colégio Naval. Quer sabendo? É isso que está aparecendo. Você está conseguindo ver? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Então, nessa questão, a gente tem, sabendo que os números x, y e z pertencem, esse símbolozinho que acho não, a gente já viu, né, na aula passada, esse símbolo que é um E, assim, meio arredondado, ele pertence. E daí quando a gente usa esse símbolo, a gente está falando de elementos que pertencem a um conjunto. Então, nesse caso, x, y e z pertencem ao conjunto Z, que é o conjunto dos inteiros. Daí, quando tem esse sinalzinho de mais e um asterisco, significa que a gente está falando de todos os inteiros positivos. Então, é o conjunto dos naturais, tá? Sem o zero. Quando tem asterisco é porque não tem zero, quando tem o mais, só números positivos. Então, esse conjunto tem o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, tá? Bom, então esses números são inteiros positivos. E quando a gente soma x mais y mais z, o resultado, que a soma, né, x, y mais z, é igual ao maior número inteiro de 4 algarismos distintos. Então, vamos pensar que número é esse. 4 algarismos distintos. Se fossem 4 algarismos iguais, a gente sabe que esse número seria 9.999, certo? Como a gente precisa que esses números sejam diferentes, então a gente vai escrever diferentes algarismos aqui, né? Só que de modo que a gente consiga o maior possível. Então a gente tem que deixar os maiores números nas posições que valem mais. Então, esse número vai ser o 9.876, certo? Esse é o maior número possível de 4 algarismos distintos. Então, do que está escrito no enunciado, a gente tem que x mais y mais z é igual a 9.876, tá? Daí ele pede que assinale a opção que expressa o resultado da nova soma, caso seja acrescentado aos números x, y e z o menor número de 3 algarismos. Menor número de 3 algarismos, agora ele não está falando que precisam ser distintos esses números, né? Então a gente pode repetir. Então, a gente, assim, pensando em números de 2 algarismos, né? A gente tem começa com 10, 11, 12, 13 e vai aumentando até 98, 99 e daí o próximo número é o 100. O 100 é o primeiro número que tem 3 algarismos, ele é o menor número que tem 3 algarismos, tá? Nesse caso não precisa ser distinto, então a gente vai considerar o 100 mesmo. Então o que ele está dizendo é que ele quer que some, nessa soma aqui, a gente vai somar 100 em cada um dos números x, y e z. Então, a gente vai ter o seguinte, x mais 100 mais y mais 100 mais z mais 100. E esse resultado, então, quer dizer, opa, é 100, não é meu. Daí a gente precisa ver quanto vai dar esse resultado. Daqui, a gente pode ver trocar a ordem, né, dessas parcelas e escrever x mais y mais z e fazer a soma desses 100 que apareceram aqui. Então, a gente tem, na verdade, uma soma aqui de 300. Só que a gente já sabe do enunciado que essa soma de x mais y mais z é 9.876 e eu estou somando 300 aqui, tá? Quando eu faço essa soma de 300, o meu resultado vai dar 10.176. Tudo bem? Daí é o que está na letra A. Entendeu, Júlia? Sim. Alguma dúvida a mais? Algum outro exercício? Não, era só esse mesmo. Então tá Obrigada. bom.
Alguém tem alguma dúvida de algum outro exercício dessa lista? Então, tá bom. Vamos passar para a próxima aula, que é a aula de hoje. Só rapidinho, deixa eu fechar esse. E daí a gente vai passar para uma próxima apresentação aqui. Antes de eu passar para a próxima, na última aula de matemática, que foi a aula com o Tiago, né? Ele começou a falar com vocês. Eu não sei se ele deu o nome de funções para o que ele estava falando, mas ele falou de relações de dependência. Ele falou sobre isso já? Alguém me ajuda? Vamos, gente. O que o Thiago falou na última aula? Na verdade, eu acho que não era na aula de matemática, era na aula de física, que foi semana passada, acho. Ou foi ontem, não sei. O que ele falou na última aula dele? Foi de física. E daí ele falou já sobre... ontem não teve, né? Então, na aula de física da semana passada, ele falou sobre o quê? Vamos fazer o teste aqui, ver se vocês prestaram atenção. Vamos, gente. Pode falar, pode abrir o microfone para falar, tá? Se quiserem. Ninguém lembra, gente, credo. Vamos? Falou de velocidade, beleza. Então tá bom. Ele falou de velocidade, de movimento, e antes de começar a falar isso, muito bem. Ele falou sobre algo relacionado a uma relação de dependência, não falou? Lembram disso? Bom, tudo bem, vai. Bom, tá. Então, se ele falou de movimento e de velocidade, vamos ver se vocês lembram. A velocidade depende do quê? Quando a gente vai calcular a velocidade de alguma coisa, a gente precisa levar o que em consideração? Tempo e distância, beleza. Então, a gente está considerando que a velocidade depende do tempo e da distância. Dessa relação, mas acho que ele falou de outro jeito, mas a gente queria chegar nessa relação de dependência. Enfim, bom, a gente vai falar hoje de funções, que também é uma relação de dependência entre duas variáveis, tá? E agora, assim, ele já começou a falar sobre isso quando ele estava falando de movimento. Agora a gente vai ver, assim, mais especificamente a parte matemática disso, tá? Então, vou voltar a apresentar aqui. Então, vamos lá. Bom, aqui eu estou trazendo de novo os gráficos, tá? Para a gente ir se acostumando com essa linguagem. E nesse gráfico, podia ter colocado a data, a referência certinho, mas ele é do ano passado, tá? Ele está falando aí do aumento do preço do botijão de gás. E daí, como a gente viu lá na aula de gráficos já, esse gráfico é um tipo de gráfico de linha, né, de segmento, em que a gente vai levar em consideração períodos de tempo, que é o que está nesse eixo, aqui no eixo horizontal, não estou apontando, que está aqui no eixo horizontal, e no eixo vertical a gente está considerando os valores, o preço, em média, desse botijão de gás, que é um botijão normal de 13 quilos, tá? Então, a gente está vendo aqui que, ao longo do tempo, o valor desse gás desse botijão, vai sempre aumentando, né? Até que chega aqui em 2020, a gente tem um valor que é mais ou menos R$70, porque está aqui entre 80 e 60. Em 2021,
a gente pode ver que esse valor continua aumentando, né? E vamos considerar aqui que esse valor aqui em 2021 é de R$80. Então, de um ano para o outro, o valor do botijão aumentou R$10, tá? De um ano para o outro. Agora, se a gente considerar que esse aumento vai se manter para os próximos anos, dá para a gente saber quanto que a gente considera que vai aumentar do mesmo jeito para os próximos anos. Dá para saber o quanto vai ser o valor médio desse botijão de gás nesse ano? Alô, gente? Esse valor aumentaria também R$10. Tá? Sim. Sim, acho que Sua voz está saindo e voltando, pelo menos para mim. Mas, gente, eu caí. Voltou. Sua voz. Tá bom. Eu vou ter que voltar. Não sei quando eu caí. Peraí. Vou voltar a apresentar. Deve ser a minha internet. A minha aparentemente também tá um caos. Ixi, agora eu não sei onde eu parei, mas eu vou voltar e falar tudo de novo. Então, ó. Então, a gente está considerando que antes, né, assim, pensando que a partir de 2020, o aumento do botijão de gás vai ser constante. Então, se de 2020 até 2021 aumentou R$10, a partir de 2021 a gente está considerando, hipoteticamente, que vai aumentar sempre a mesma coisa. Então, para o ano de 2022, a gente teria um valor de R$90, para 2023, R$100, para 2024, R$110, e assim por diante. A última coisa que eu falei que acho que já tinha caído é que eu acho que esse valor já está em R$110, se não me engano. Valor médio, né? Então, se a gente tivesse feito essa previsão de aumento sempre de R$10, já estaria errado, né? Porque era para estar R$90 esse ano. Então, nesse caso, nessa situação, se eu estou considerando que esse aumento é constante, a cada ano vai aumentar R$10, a relação de dependência que tem aqui é que a gente vai ter para o valor do botijão de gás vai depender do ano que a gente está a partir de 2020. Tudo bem isso? Nessa situação que a gente está considerando que sempre vai aumentar R$10. Tudo bem até aqui? Então, se eu estou considerando... exatamente. Então, nossas previsões são furadas para esse gráfico. Então, se eu estou considerando esse aumento todo ano. Então, para 2025, eu já poderia prever, né, se fosse assim, essa situação, que estaria R$120, vai aumentando sempre assim.
então o valor do botijão estaria dependendo do ano em que a gente tá bom? Uma outra situação que eu tenho aqui, acho que tá um pouco pequeno, deixa eu aumentar, é o valor da conta de luz. Valor da conta de luz aqui. Essa tabelinha, ela tá no site lá da Sabesp, tá? É a maneira como é calculada o valor da conta. Eu falei luz, é água, tá? Da conta de água. Eu acho que eu falei errado antes. Da conta de água. Tem lá no site da Sabesp e tem várias categorias, tá? Aqui eu peguei a categoria de residencial comum. Tem categoria de emprego, de indústria, tem várias categorias, mas eu peguei de um residencial comum aqui. Então, a gente tem uma tarifa que é a tarifa de água e uma tarifa de esgoto. Vamos pensar no quanto é cobrado para a tarifa de água. Aqui a gente tem, então, a classe de consumo, que está em metro cúbico por mês. É a quantidade de água que a gente está gastando no mês, tá? E o valor que a gente vai pagar vai depender desse gasto que a gente faz no mês. Só que não é uma relação assim direta. Se eu gastei entre 0 e 10, eu vou pagar 27. Se eu gastei entre 11 e 20, eu vou pagar 4. Não é assim. Aqui a gente vai considerar o seguinte. Deixa eu tirar um pouquinho para escrever. Opa. Então, é assim. Vamos supor que a gente tenha gasto no mês 15 metros cúbicos de água, tá? Como que é calculado esse valor, então, da conta de luz? Da conta de luz, falei de novo errado, da conta de água, não é conta de luz, é conta de água. Da conta de água, então. A gente vai pensar em cada categoria. Então, primeiro, esse valor mínimo aí, um valor mínimo que a gente vai pagar, sempre vai ser esse valor que está entre 0 e 10. No caso do 15 aqui, a gente está gastando 10 metros cúbicos mais 5 metros cúbicos, que é um excedente, tá? Então, o meu valor da conta de água vai ser calculado, primeiro, para os 10 primeiros metros cúbicos de água que eu gastei. Então, eu vou considerar o 27,07. Tá? Para os 5 outros excedentes, 5 outros metros cúbicos excedente, eu vou considerar a segunda classe aqui. Para cada um dos metros cúbicos excedentes nessa faixa aqui, eu vou pagar 4,24. Então, eu tenho que fazer aqui o valor de 5 vezes 4,24. Tá? Vai dar 50 e poucos reais aqui. Vamos fazer a conta. Vou fazer em calculadora, tá? 5 vezes 4,24 mais 27,07. Isso vai dar 48,27 só da parte de conta da parte da água, tá? Ainda vai ter a tarifa do esgoto depois acrescido nesse valor, tá? Então, esse é um outro caso em que a gente tem uma dependência aí entre grandezas, né? A gente tem que o valor da conta de água vai depender de quanto de água a gente vai gastar, de quantos metros cúbicos. E, além disso, a gente precisa considerar que sempre vai partir desse 27,07, porque se eu gasto entre 0 e 10, eu sempre vou pagar 27,07. Se eu gasto acima disso, eu vou pagar o que está naquela categoria desse excedente, tá? Se o meu valor fosse 22, por exemplo, 22 metros cúbicos de gasto de água, eu vou pagar o valor mínimo que está na primeira categoria de 0 a 10, mais 10, que é para completar o 20, né? E mais 2 que vai estar na terceira categoria. E daí eu vou aumentando sempre assim a minha conta de água. Tudo bem isso? Deu para entender, gente? Essa dependência?
aqui dá para considerar que sempre vai ter, claro, né, o valor vai ficar cada vez mais alto conforme a gente vai gastando mais água, né? Só tem uma maneira aqui diferente de fazer esse cálculo, porque não é diretamente, eu gastei tanto, eu vou pagar tanto. Tem que fazer esse cálculo aí da faixa dos valores, tá? Então, ó, a ideia principal do que a gente vai ver hoje, que são as funções, é justamente isso, essa relação de dependência entre dois números, tá? A gente viu aqui dois casos em que o valor do gasto está dependendo do ano que a gente está, e o valor da conta de água, quase que eu falei errado de novo, eu ia falar conta de luz. E a conta de água está dependendo do quanto de água a gente gasta. Tudo bem isso? Então, com isso, a gente consegue ter uma ideia já do que é uma função. Então, é assim. Definição de função. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função, que a gente vai dizer que é uma função de A em B, é uma regra que indica como associar cada elemento de X, que pertence ao primeiro conjunto, a um único elemento de Y, pertencente a um outro conjunto. Essa regra, em geral, é dada por uma expressão matemática, tá? Então, por exemplo, o que pode ser considerado uma função é a gente escrever, por exemplo, vou pegar aqui, um conjunto A que tem os números 1, 2 e 3. E um conjunto B que tem os números 2, 5, 4, 3 e 6. Se eu digo que a regra que, porque a função, lembrar que tem sempre uma regra que indica como associar. Então, como eu vou associar os elementos desse conjunto? Igual, vamos pensar aqui, ó. No caso dessa tarifa, ele está dizendo qual que é a regra aqui que a gente usa para calcular o valor da conta, tá? Tem uma regrinha aqui que vai dizer como associar quantidade de água gasta com o valor da conta de água. Aqui, a gente pode pensar que uma regra para associar os números dos dois conjuntos é, por exemplo, eu falar que eu quero que cada um desses números do conjunto A seja associado ao dobro dele no conjunto B. Então, nesse caso, eu teria o 1 sendo associado ao 2, o 2 sendo associado ao 4 e o 3 sendo associado ao 6. Matematicamente, algebricamente, escrever isso, então é assim, todo elemento X vai pertencer ao conjunto A, todo elemento Y vai pertencer ao conjunto B. Então, quando eu faço duas vezes os elementos do conjunto A, que eu estou chamando de X, eu vou encontrar um elemento do conjunto B, que eu estou chamando de Y. Tudo bem isso? Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo bem? Posso continuar? Então, tá bom. Então, vamos ver alguns exemplos disso. Estou pegando outros dois conjuntos aqui. Então, dados o conjunto A e o conjunto B, e a correspondência entre A e B, dada por y igual a x menos 2, com x pertencente a A e y pertencente a B, verifique se a relação é uma função. Essa relação aqui, tá? A regra que eu uso para associar os elementos de A com os elementos de B, eu digo que é uma relação, tá bom? Então, eu tenho que fazer essa correspondência de A para B. Então, como que eu vou fazer isso? Todos os elementos de A são o que a gente está considerando X. E os elementos de B é o que a gente está considerando Y, tá? Então, eu vou pegar lá no conjunto A, eu vou pegar o zero. Então, X igual a zero.
Daí eu uso a regrinha ali de fazer y igual a x menos 2. Então, o y vai ser igual a 0 menos 2, e esse y é igual a menos 2. Então, nesse caso aqui, quando eu uso essa regra, eu peguei o zero do que está no conjunto A, usei a regra e eu cheguei num y igual a 2. Esse y está lá no conjunto B? O y está no conjunto B? Y igual a menos 2 está no conjunto B? Não. Não está, né? Então, eu não posso considerar que essa relação aqui é uma função de A em B. Tudo bem? Porque eu peguei um elemento do conjunto A, usei a relação, mas eu não encontrei um elemento de B. Então, essa função não é essa relação não é uma relação de A em B, não é uma função de A em B. Tudo bem? Vou escrever aqui. Tá. Segundo exemplo. Tem um outro conjunto lá, conjunto A, e um conjunto B também diferente. Daí ele pede, ele diz que a correspondência entre A e B é dada por y igual a x ao quadrado, com x pertencente a A e y pertencente a B. Verifique se a relação é uma função de A em B, tá? Que não está escrito, mas é de A em B. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar os elementos de A e ver se eu encontro elementos de B. Então, começando lá com x igual a menos 2. Usando a relação, então, eu vou ter que y é igual a menos 2 elevado ao quadrado. E menos 2 elevado ao quadrado é igual a 4. O 4 está lá no B. Então, até aí, está tudo bem. Daí eu vou pegar o x igual a menos 1. Então, eu vou pegar o y é igual a menos 1 ao quadrado, e nesse caso eu vou ter y igual a 1. Gente, essa operação de potenciação tá tudo bem? Preciso fazer uma revisãozinha? Se alguém tiver com dúvida nisso, avisa que eu explico, tá? Eu tenho uma dúvida. Independente do número negativo que tiver ali, o resultado de uma potencialização vai ser sempre positivo? Desde que o expoente, que é o númerozinho que tem aqui em cima, desde que ele seja par. Ah, tá. Porque nesse caso aqui, a conta é menos 2 vezes menos 2. Aí dá positivo. Daí dá positivo. Agora, se fosse elevado a 3, então se eu estivesse fazendo menos 2 elevado a 3, eu ia ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Essa parte aqui, 2 negativo vezes 2 negativo dá positivo, vezes 2 negativo, um positivo com negativo dá negativo, tá? Daí o resultado daria menos 8. Entendi. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Então, nada. Continuando, então, agora eu vou fazer o x igual a 0. Então, eu tenho que fazer y igual a 0 ao quadrado, e 0 ao quadrado vai dar 0. E esse y igual a 0, então, tá no conjunto B. Só um pouquinho. Vou apagar aqui.
Opa. Tá, daí continuando. X igual a 1 vai me dar, daí eu vou fazer direto, tá? É 1 ao quadrado, que é y igual a 1, e x igual a 2, positivo, vai me dar y igual a 4, positivo. Então, se a gente olhar lá para os conjuntos, o menos 2 foi levado no 4, o menos 1 foi levado no 1, o 0 foi levado no 0, o 1 no 1 e o 2 no 4. Posso considerar que isso é uma função? Vamos voltar lá para a definição de função para ver se a gente pode considerar isso função. Então, para que seja uma função, para que uma relação seja uma função de A em B, a regra precisa associar cada elemento de X pertencente ao conjunto, cada elemento X pertencente ao conjunto A um único elemento Y pertencente ao conjunto B. E isso, de fato, aconteceu. Cada elemento do A, a gente testou para todos, cada elemento do A foi levado em um único elemento do conjunto B. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Você pode voltar rapidinho na definição de função? Posso. Você está copiando ou você quer que eu explique? Ah, eu só quero copiar mesmo, peguei a explicação. Tá bom. Me avisa quando terminar, tá? Beleza. Enquanto copia, eu vou pegar a lista, tá, gente? Beleza. Professora, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Ali a gente estava tentando averiguar se aquela função apresentada de fato era uma função de A em B. Ali na definição fala que a regra ela precisa associar um elemento de A com um único elemento de Y. Então, assim, na primeira verificação que a gente fez, a gente já podia ter concluído que era uma função de A em B, ou tem que realmente conferir cada elemento? Tem que conferir cada elemento, porque pode ser, ó, por exemplo, aqui na letra A, eu comecei com o 0, né? E daí com o 0, na letra A não, número 1. Com o 0, eu percebi que ele não era associado a um elemento de B. Mas se eu não tivesse começado com o 0, se eu tivesse começado, sei lá, com 1 ia funcionar, né? Ia dar menos 1 e até aí eu ia ter um elemento. Só que se a gente considera todos os elementos, a gente não vai ter, nem sempre tem a correspondência no outro conjunto. Nesse caso, não tinha. Entendi. Tá? Precisa Obrigado. Fazer para todos, então. Eu já terminei de copiar. Então, tá bom. Eu só estou pegando a lista aqui, eu já vou continuar, tá? Só um minuto. Valeu.
lista está aqui. Então, continuando, a gente vai fazer algumas questõezinhas até o final da aula. Vou começar com essa daqui, que é um pouquinho mais simples. Vou dar 2 minutos para vocês pensarem e daí a gente discute, tá bom? É pra gente fazer? Sim, pode fazer. Pensa um pouquinho, que eu já vou discutir. Posso, gente? Ou alguém quer pensar mais um pouco? Vamos. Eu não ouvi o que você falou? Vamos. Ah, vamos. Então vamos. Então é o seguinte, esse é de um Enem meio antigo, aí vocês nem pensavam em fazer Enem em 2010, mas é uma questão que é possível de cair novamente, né? Sempre cai assim, em várias provas caem questões desse tipo, tá? Então, ó, uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados que formam cada figura. Então, aí está a relação de dependência. Quantidade de quadrados dependendo da figura em que a gente está considerando. Então, a figura 1 tem 1 quadrado, a figura 2, 2 quadrados, a figura 3, 3 quadrados. Na verdade, não é isso. Depende da... Tá, falei errado. A figura depende da quantidade de quadrados depende da posição da figura, mas aqui a gente está considerando a quantidade de canudos, né? Então, a primeira figura tem 4 canudos, a segunda figura tem 7 canudos, a terceira figura tem 10 canudos, tá? O canudo é cada lado do quadrado, tá? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Quando fala em função, ele está querendo que a gente descubra qual é a regra que vai dar para a gente a quantidade de canudos que a gente vai usar para construir cada figura, tá? Então, ó, quando eu tenho, daí a gente vai considerar o seguinte, quantidade de quadrados é o quê? Então, quando o meu quê? Que daí seria o caso do x nas relações que a gente estava vendo antes. Quando o meu quê é igual a 1, o meu c, que é a quantidade de canudos, é igual a 4. Quando o meu quê é igual a 2 quadrados, a quantidade de canudos vai ser igual a 7. Quando o meu quê é igual a 3, quantidade de canudos vai ser igual a 10. Dá para a gente saber quantos canudos serão usados para a gente construir a figura que tem 4 quadrados? Soma 3, pô. Soma 3, exatamente. Então, a próxima vai ser 3. Tudo bem? Próxima vai ser 13, desculpa. Vai ser 16, 19 e assim por diante. Como que a gente pode descobrir qual que é a relação que vai dar, que está fazendo essa associação entre a quantidade de quadrados e a quantidade de canudos utilizados? A gente pode testar cada uma, mas a gente também pode construir essa relação.
Se a gente for testar, por exemplo, na primeira, eu tenho que 4 vezes a quantidade de quadrados vai me dar a quantidade de canudos. Só que se eu testo, por exemplo, para a quantidade de quadrados igual a 2, então eu vou ter 4 vezes 2, que daria 8, não 7. Então, a primeira já está eliminada, tá? Se a gente quer construir a relação que vai dar que vai ser uma função, né, do conjunto de quantidade de quadrados e quantidade de canudos, a gente pode pensar no seguinte: a maneira como está aumentando é de 3 em 3. E a gente sabe que na tabuada do 3 também aumenta de 3 em 3. Então, sempre que está acontecendo isso, a gente pode considerar que a gente está fazendo 3 vezes alguma coisa. Então, vamos começar que é 3 vezes a quantidade de quadrados. Só que não é a tabuada do 3, né? Porque a tabuada do 3 seria 3, 6, 9, 12. E aqui está com 4, 7, 10 e 13, que é uma unidade a mais. Então, essa relação vai ser a tabuada do 3 adicionando 1. Então, a quantidade de canudos utilizadas. Para saber a quantidade de canudos utilizados em cada figura, a gente tem que fazer 3 vezes a quantidade de quadrados mais 1. Que isso está na letra B. Testando os valores, então eu teria aqui, para a quantidade de quadrados igual a 1, 3 vezes 1 mais 1, 4. Que é igual a 2, 3 vezes 2 mais 1, 7. 3 vezes 3 mais 1, 10. 3 vezes 4 mais 1, 13. Tudo bem? Então, a função, escrever a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados, é escrever essa relação algébrica, né? Que vai associar quantidade de canudos com quantidade de quadrados. Tudo bem, gente? Por que estava errada, Petra? Eu errei porque eu tentei fazer um raciocínio mais óbvio, só que meu raciocínio estava completamente equivocado, porque eu não pensei nas figuras ali como você pensou nas figuras, assim. Aí eu me equivoquei, eu não segui esse raciocínio que a gente construiu junto, entendeu? E daí você achou que era qual alternativa? Eu chutei a D. A, D, porque estava fazendo mais 3. Entendi. Entendeu? Tá, entendi. Esse não daria certo se você fosse testar, por exemplo, com Q igual a 3, teria que fazer 3 mais 3, que dá 6, não 10. Tá? Pois é. Então, antes de marcar, faz o teste, tá? Eu fui conferir e aí eu percebi que eu estava completamente equivocado. Entendi. Então, beleza. Alguma pergunta sobre essa, gente? Errando que se aprende, exatamente. Alguma pergunta? Vamos fazer mais uma questão, vamos ver se dá tempo. Uma bem fácil. Ó, essa é boa, meio parecida. Acho que tá meio ruim de ler. Ó, vou ler junto com vocês aqui. Em fevereiro, o governador da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Com uma unidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra, e se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. Tá. Daí a pergunta. A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por ano, quando se utiliza X horas extras desse período, é igual a... Então, ó, tem uma coisa aqui que é um valor fixo. Todo mundo vai pagar $24, mesmo que não use, ou que use só 30 minutos por dia, tá? Só que, conforme a pessoa vai as extras dessa bicicleta, a cada hora que usa, vai pagar $3 a mais, tá? Então, o $24 já está pago, que é a anuidade. E daí, o que paga a mais
tem que cobrar R$3 a cada hora. Então, se a gente está considerando X horas, então o aumento, por exemplo, se a pessoa utilizar 1 hora excedente, vai pagar 24 mais 3. Se usar 2 horas excedentes, vai pagar 24 mais 2 vezes 3. Se usar 3 horas excedente, vai pagar 24 mais 3 vezes 3, tá? A única relação que tem isso é na letra B, na letra D, direto, tá? Porque, ó, letra F, $24 só, não é só a anuidade que se paga, né? Na letra F, que até poderia se levar em consideração, não é a anuidade que é multiplicada pela quantidade de horas que se paga, né? Que se usa a bicicleta. É o $3 que é multiplicado pela quantidade de horas que usa a bicicleta. Então, isso só está na letra D, tá? Fizemos 2 questões do Enem de 2010 e as 2 questões muito parecidas. Vocês perceberam que, ó, nas duas tem 3 vezes 2 números multiplicados, né? E somando alguma coisa. Então, um número fixo multiplicado pelo que está variando e soma alguma coisa. Aqui o número fixo tinha um fixo aqui que é 24, e a gente está variando a quantidade de horas que está usando a bicicleta. Sim? Nesse caso também, o valor vai depender da quantidade de horas. Tudo bem aqui, gente? Alguma dúvida? Então, tá bom. Eu vou parar de gravar. Peraí. Todo mundo assinou a lista, né?